Começando a nossa live da série Lições Trabalhistas, no episódio de hoje vou tratar de mandado de segurança e será uma aula bem especial com a presença do professor Felipe Bernardes, juiz do trabalho no TRT da Primeira Região, um dos grandes autores da nova geração do processo do trabalho. O professor Felipe tem diversos livros publicados, com destaque para o Manual de Processo do Trabalho, pela editora Juspódio, que já é um livro que já está na terceira edição, e eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito forte, muito relevante para vocês. Vamos falar de mandado de segurança. Excepcionalmente, estou ajeitando aqui, desculpa. Excepcionalmente, essa live hoje será transmitida apenas pelo Instagram, que é uma live que normalmente a gente... Mas hoje, para ficar mais fácil a questão de logística, com o professor Felipe, só pelo Instagram. Bom dia, Felipe! Bom dia, Fabiano. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aí com vocês, começando esse projeto novo. Pós-feriado, né? O pessoal está voltando do feriado aí. Estamos todos animados aí para estudar mandado de segurança. Show de bola, Felipe. Eu que agradeço a presença. Muito massa. A gente está começando uma nova caminhada juntos aí. Essa live mais para frente a gente vai falar um pouquinho de um evento que está vindo por aí, curso que está vindo por aí também. Mas até lá, vamos tratar de um assunto importante e que eu tenho percebido, Felipe, que os advogados têm uma dificuldade no processo do trabalho em manejar o mandado de segurança, seja quanto a aspectos formais, seja por sua utilização prática. E por isso, ao longo aqui dessa live, a gente traçou um roteiro, para falar algumas linhas gerais sobre o uso do mandado de segurança. Vamos falar um pouco também dos requisitos da petição inicial, alguns pontos que a gente tem visto que tem sido uma dificuldade inicial dos advogados. Vamos falar um pouquinho também sobre a recorribilidade das decisões tomadas em mandado de segurança e também da utilização do MS, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento de sentença. E eu tenho certeza, Felipe, que alguns colegas que estão aqui vão ficar assustados com algumas hipóteses que a gente vai levantar aqui e pensando assim, não é a gente falar do rodapé de livro, Felipe? É a gente entregar coisa que o advogado pode usar hoje no escritório dele, às vezes um processo que ele está lá perdendo o sono de como resolver uma determinada questão. Eu, desde já, agradeço muito aqui a tua presença. Estou até passando aqui, fazendo a última blitz para o pessoal nos grupos de WhatsApp, vir para a live, e também, desde já, seguir o perfil do professor Felipe Bernardes. Eu acho que a gente pode começar do início, falando um pouco sobre aspectos introdutórios do que é o mandado de segurança, para que serve na própria lei. Maravilha. Bom, deixa eu começar falando então um pouquinho sobre isso e reitero aqui meu prazer de estar com você, Fabiano. Eu quero te parabenizar também pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Já falei isso para você em particular. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, É um trabalho que tem realmente ajudado muitas pessoas aí pelo Brasil, A gente vê o impacto que isso está tendo e fico muito feliz mesmo de coração de poder estar participando disso. E, enfim, a gente conversava ontem. Ontem eu comecei a fazer o trabalho desse projeto novo, que a gente vai divulgar aqui. E muita coisa que eu comecei a pesquisar ali, teve coisa que eu vi que eu mesmo, assim, eu não sabia que existia no TST aquilo. Isso é muito interessante a gente ver, Porque as pessoas pensam, o cara é professor, o Fabiano é professor, ele sabe tudo, Ele sabe muito, mas ninguém sabe tudo, E a gente tem que estar sempre se atualizando. Exatamente, todo dia tem novidade, a gente tem que estar se atualizando realmente. Parece que é um clichê, mas é a pura realidade. Eu falo isso aqui do fundo do coração mesmo. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho de mandado de segurança, então.
e alguns aspectos só para a gente poder colocar algumas questões que as pessoas têm muita dúvida e que vão ajudar a gente na frente em questões práticas. Um ponto, a gente sabe que o mandado de segurança é uma ação constitucional, é uma ação de rito especial e é uma ação que tem o objetivo que está previsto na Constituição, que é o objetivo de proteger um direito líquido e certo, contra um ato de autoridade pública. Então essa que é a noção inicial do mandado de segurança. E muito bem, então quando a gente pensa em direito líquido e certo, a primeira confusão que é muito comum em direito processual é as pessoas pensarem que direito líquido e certo, isso não poderia envolver uma controvérsia de direito, uma matéria polêmica, uma matéria jurídica complexa ou difícil ou controvertida. Mas isso é algo errado, porque na verdade a noção de direito líquido e certo, apesar dessa expressão ser uma expressão consagrada, uma expressão conhecida, e vai continuar sendo usada, a expressão direito líquido e certo não é uma expressão 100% apurada. Porque, na verdade, quando se fala direito líquido e certo, na verdade, se está falando aí do fato. Ou seja, o mandado de segurança exige que o fato constitutivo do direito seja líquido e certo, ou seja comprovado por prova documental pré-constituída. Tá? Então, esse que é o significado do direito líquido e certo, da expressão direito líquido e certo. É muito mais o fato do que o direito em si. E perceba que a partir do fato, o fato que vai ser um fato bem delimitado, e vai ser um fato com prova documental, isso é muito importante falar também, Fabiano, às vezes as pessoas têm dúvida, será que uma prova documentada, a gente sabe que existe uma diferença entre prova documental e prova documentada. Então, a prova documental é aquela que a gente está acostumado, é o documento, por exemplo, o documento seja em papel, seja em PDF, por exemplo, que vai ser exibido, um áudio também se caracteriza como um documento, enfim. Essa é a prova documental que vai alicerçar o mandado de segurança, que se diferencia de uma prova meramente documentada. Quando eu falo em prova documentada, por exemplo, eu poderia ter um depoimento de uma testemunha que vai ser levado a termo, que vai ser escrito, então ele vai ficar documentado, E aí a pessoa pode pensar, será que eu posso colher um depoimento, por exemplo, num PAP, uma produção antecipada de provas, e levar isso no mandado de segurança? A resposta é não pode. Porque no mandado de segurança a prova é documental e não apenas documentada. Então, esse é um aspecto já prático, um aspecto que você vê que eu puxei da teoria do mandado de segurança, direito líquido e certo, mas já puxei uma questão prática que as pessoas têm bastante dúvida na prática. Então, esse é um primeiro aspecto fundamental. E acaba que isso tem uma repercussão muito imediata, Felipe? Porque se a gente tem na jurisprudência do TST a súmula 263, sobre a inépcia da petição inicial, que o juiz não pode indeferir a inicial sem antes dar a oportunidade de regularizar a petição inicial com a juntada de documentos indispensáveis à propositura da causa, no âmbito do mandado de segurança, a lógica não é essa, justamente porque se eu preciso ter a prova pré-constituída, se o advogado é desleixado, digamos assim, nesse ponto de não apresentar imediatamente a prova pré-constituída, a circunstância demandaria a extinção imediata do mandado de segurança. Não há a oportunidade aqui de emenda. Apenas, isso está inclusive na súmula 415 do TST, apenas, Felipe, sem prejuízo de alguns casos excepcionais em que a própria prova do fato do ato coator é negada pela autoridade. Então, aí na lei do mandado de segurança, permitiria que o advogado fizesse essa ressalva na petição inicial de pedir a cooperação do juízo para determinar a juntada dessa prova. Mas, em geral, e eu até preparei estou preparando aqui, não fechei um materialzinho para entregar para o pessoal, que essa live da manhã eu sempre entrego um PDF para o pessoal poder revisar depois, E eu vejo, Felipe, situações assim, banais, O básico do básico, o advogado que questiona um ato do juiz de primeira instância e não se dá o trabalho de juntar a cópia desse ato no mandado de segurança. Aí realmente não tem jeito de prosseguir com esse MS.
Perfeito. E isso até o próprio TST diz também. Eu ontem estudando, né, eu vi julgados do TST nesse sentido. Exatamente o que você falou, né? Então, assim, na situação em que a parte não junta, né? Principalmente uma situação, por exemplo, que às vezes você tem um decurso de um tempo, porque a gente sabe que o mandado de segurança também tem um prazo, né? O prazo decadencial de 120 dias. Sim. E muitas vezes, por mais que até a parte, eu posso então desistir, ou então vai ser extinto, eu posso impetrar um segundo mandado de segurança e aí corrigir o vício. Só que muitas vezes a pessoa não se dá conta que esse erro pode ser fatal, né? Porque se ela, por exemplo, impetrar um mandado de segurança no 100º dia, digamos, ela tem mais 20 dias só de prazo para impetrar um mandado de segurança. E aí, quando o tribunal for ver aquilo, mesmo que o tribunal tivesse a ideia, que não é a ideia majoritária, como você colocou, de determinar uma emenda, a correção do vício, ela teria perdido o prazo, né? Então, isso pode gerar um outro problema prático muito grande, muito importante. Então, de aspectos introdutórios, eu diria esse. Eu acho que o nosso foco aqui é o foco mais prático, né, Fabiano? Então, eu só quis introduzir rapidamente com essa questão do direito líquido e certo, que eu acho que é uma questão crucial. E eu vou avançar, então, para o segundo ponto aqui, que é o ponto que fala da petição inicial do mandado de segurança já. Sim, Né? sim. E é um outro ponto que as pessoas têm bastante dúvida aqui com relação a isso. Primeiro ponto do mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação. Então, da natureza jurídica de ação, que a gente acabou de comentar, né, isso vai decorrer uma série de consequências daí. Primeira consequência, por ser uma ação, eu tenho que ter uma petição inicial. A petição inicial com causa de pedir, com pedido, né, e também com o valor da causa, tá, gente? Então, o mandado de segurança, essa é uma dúvida comum. Será que eu tenho que colocar um valor da causa no mandado de segurança? Sim, tem que colocar um valor da causa no mandado de segurança. E aí vem a dúvida seguinte: como é que eu vou calcular o valor da causa no mandado de segurança, sendo uma ação especial, uma ação constitucional, com todo esse perfil diferenciado? E aí a gente vai dizer o seguinte: o mandado de segurança, ele nesse ponto, ele não foge à regra geral. Então, o valor da causa no mandado de segurança, ele vai ser o proveito econômico pretendido pela parte. Então, se é um mandado de segurança, por exemplo, que tem um valor econômico específico, né, o que pode acontecer eventualmente, nesse caso a parte vai calcular o valor econômico do que ela está postulando e vai fazer. Então eu posso pensar um exemplo aqui, né, digamos um exemplo aí de uma reintegração, né, que é até um exemplo comum. Como é que eu calcularia o valor da causa num mandado de segurança em que se postula reintegração ao emprego? É um pouco difícil dizer, porque a reintegração, na verdade, ela vai ser uma obrigação de fazer. A obrigação de fazer, a obrigação de colocar. Eu até poderia trabalhar com um critério, assim, um critério talvez aproximado, que seria aquela ideia: olha, eu poderia pensar talvez em 12 salários vincendos, né, como um critério, mas é um critério que não é exato, a meu ver, porque na verdade a obrigação é de fazer. E isso acontece no mandado de segurança quase sempre. Né? Então, o mandado de segurança, por ele envolver justamente um ato coator, né, quando se fala em ato coator, isso é o quê? Isso é um ato de uma autoridade pública, né, que deixa de fazer algo, faz algo que ela não poderia fazer. Né? Então, o que se busca primordialmente no mandado de segurança são obrigações não pecuniárias, muito embora às vezes vão ter reflexos pecuniários. Então, por isso, o mais comum no mandado de segurança, tá, gente, vai ser a estimativa de valor. Então, de alguma forma, vai ter que estimar o valor para poder calcular ali, eventualmente, custos, etc., coisa e tal. E aí, em termos de estratégia, até para o advogado, para a advogada, né, em termos estratégicos, talvez o mais interessante, né, Fabiano, seja o advogado não colocar um valor da causa tão elevado, tão alto. Exato. Por quê? Porque o valor da causa no mandado de segurança, isso era muito comum, inclusive, antes da reforma trabalhista, né, em que a gente via essa discussão e a pessoa colocava um valor da causa muito alto, por exemplo, colocava o valor da causa de R$500 mil, por exemplo, num pedido. Né? Só que a única pessoa que vai se prejudicar com o valor da causa alto é a própria parte. Né? Então, se o advogado no mandado de segurança, por exemplo, ele coloca um valor da causa de R$1 milhão, né? O risco que ele vai estar correndo é muito. Por quê? Porque o valor da causa, a gente sabe, ele vai ser a base para o pagamento de custas processuais. No processo do trabalho, a gente sabe que é de 2%. Então, se ele colocou lá R$1 milhão, né, de valor da causa, se esse mandado de segurança, se a segurança é denegada, o que vai acontecer? Ele vai pagar 20 mil, né? Salvo engano, me ajuda aí na matemática. 20 mil ele vai ter que pagar de custas, né? Olha que coisa interessante. Então, se ele colocasse talvez o valor da causa de R$1.000, né, seria muito melhor para ele, né? Porque esse risco processual diminui muito. E aí você pode pensar o seguinte: a pessoa está pensando o seguinte: tudo bem, Felipe, então você baixa o risco das custas. Mas e os honorários advocatícios? Será que não é interessante que eu coloque um valor alto para que eu, advogado, possa ganhar honorários advocatícios mais altos? E a resposta é um sonoro não.
Por quê? Porque no mandado de segurança não existem honorários advocatícios. Não são devidos honorários advocatícios no mandado de segurança. Isso está previsto na Lei 12.016, de 2009, né, que é a lei do mandado de segurança. Tá? Então, como estratégia, né, nesses casos de pedidos em que você vai ter que estimar o valor da causa, meu amigo, é colocar o valor baixo. Até nem precisa colocar R$ 1 também, precisa colocar R$ 1 também, porque vai chamar a atenção. Mas se você coloca um valor talvez de R$ 500 ou de R$ 1.000, já é o suficiente para você evitar o risco, né, o risco de uma condenação em custas elevadas, e você não vai ganhar nada colocando um valor maior, tá? Então fica aí essa pequena dica. Tem uma pergunta interessante aqui da Ana Cláudia com relação a isso, né? Se é da sentença que vai calcular. Aí, bom, não, a resposta é não, Ana Cláudia. Por quê? Porque o mandado de segurança, na verdade, ele não vai caber contra a sentença. A gente vai falar até um pouquinho sobre algumas hipóteses de cabimento aqui. Então, contra a sentença, eu vou ter, na verdade, a possibilidade de um recurso. No nosso caso aqui, um recurso ordinário. E aí não vai ser o caso do mandado de segurança, ok? Então, no processo do trabalho, o que vai ser comum é a situação de uma decisão interlocutória. Né? A decisão interlocutória, em alguns casos aqui que a gente vai comentar, o Fabiano vai falar sobre eles também, vai caber. E aí você teria que ver se a decisão interlocutória tem um conteúdo econômico imediato. Em geral, não vai ter. Como eu falei aqui, porque em geral vai ser uma reintegração, vai ser uma obrigação de não fazer. Digamos aí o caso de uma empresa que foi autuada pela fiscalização e aí ela foi impedida de trabalhar e ela entra com mandado de segurança para tentar reverter essa atuação da autoridade administrativa. Né? Então, geralmente, você não tem um valor econômico imediato. Por isso que, em geral, vai ser estimativa. O pessoal está falando que eu falo muito, né, Fabiano? Falo muito mesmo. Professor, engata a quinta marcha, vai direto. Vai lá, Fabiano. Fala muito e com muito conteúdo. Eu só queria fazer algumas ponderações aqui, Felipe, só complementando, né, o que você disse, né? Primeiro que é importante lembrar os colegas que o mandado de segurança não se enquadra no rito sumário. Né? Então, às vezes, o colega, eu não vou botar R$ 1.000, porque senão a decisão vai ser irrecorrível, salvo questão constitucional. Não, gente, isso não vai acontecer, porque o rito do mandado de segurança é o rito do mandado de segurança. Não vai ter essa divisão de rito sumaríssimo, ordinário, enfim. Então, pode colocar, inclusive, valor inferior a 2 salários mínimos, sem problema algum. Um segundo problema que eu tenho observado, Felipe, é que a partir do Código de 2015, é cristalino que o tribunal pode alterar de ofício o valor da causa. Né? E isso vem ensejando um certo transtorno para o impetrante do mandado de segurança. Né? Teve um caso recente, que esse, assim, eu achei, o advogado foi realmente ninja. Teve um caso recente, julgado pela SDI 2, era uma questão de mandado de segurança na fase de execução de sentença. Uma discussão de validade da penhora sobre um determinado imóvel. Então, o advogado deu à causa o valor de R$ 5.000, salvo engano, e o tribunal, na hora da decisão, para fins de arbitrar as custas, alterou o valor da causa de ofício para o próprio valor do bem imóvel que estava em discussão. E aí o valor foi lá para 2, 3 milhões de reais e as custas, por consequência, também para esse valor. Né? Então, o que o advogado fez? Eu achei o advogado assim de uma prudência extrema. Né? O advogado fez o recolhimento das custas com base no valor original da causa, dizendo, olha, o recurso tem como um dos seus fundamentos exatamente a ilegalidade da mudança do valor da causa de ofício pelo excesso, né, pela falta de razoabilidade manifesta aqui pelo tribunal. Então ele fez, se o valor da causa era R$ 5.000, então ele fez o recolhimento com a guia de custas normal de R$ 100 e fez um depósito judicial em relação à diferença, dizendo, o dinheiro está aí à disposição do juízo para não me dar deserção aqui, se no Tribunal Superior do Trabalho entender que o tribunal está correto, a grana está aí. Nem precisaria fazer isso, né, Felipe? Porque a OJ 140 da SDI, ela nos traz a possibilidade do relator intimar para depositar a diferença quando houver
o recolhimento parcial das custas. Agora, o que a gente não recomenda nunca é que o advogado, a pretexto de que o valor foi excessivamente fixado pelo tribunal, o advogado simplesmente não recolha nada para fazer o recurso. Aí é uma postura arriscada de que chegar lá na instância recursal, o TST falou, é isso mesmo, e não pagou nada, vai dar deserção aqui. O TST tem feito uma distinção daquilo que é uma situação de inexistência de recolhimento, essa não tem como corrigir, para a situação de insuficiência, né? E no mérito, Felipe, muito interessante que nesse caso o TST foi mais ou menos na linha do que você abordou, né? Porque ainda que eu tenha uma expressão econômica do bem que está sendo defendido pela via do mandado de segurança, o mandado de segurança não se confunde propriamente com o mérito da pretensão, né? É uma impugnação meio que de natureza cautelar, né? Ao mesmo tempo mandamental. Então, o tribunal disse que, o TST disse que o TRT até pode mudar o valor da causa no mandado de segurança, de ofício, mas desde que observe um critério de razoabilidade. E a razoabilidade não seria alterar para o valor do próprio bem, na fase de execução de sentença, porque isso pode, muitas vezes, custar o acesso à jurisdição, ao duplo grau de jurisdição, da pessoa não ter condições de pagar as custas desse novo valor arbitrado. Então, é realmente um assunto palpitante, né? E a gente deve ter atenção. Uma outra questão, Felipe, que eu queria provocar aqui, que eu tenho visto que é um erro corriqueiro entre os advogados, é que o advogado, na hora de fazer o mandado de segurança, ele não junta uma procuração específica para o MS. Ele pega a procuração lá da ação original, a procuração que foi passada para ingressar com a reclamação, ou mesmo para defender a empresa na reclamação trabalhista. Isso é um grave equívoco, porque o mandado de segurança é uma ação autônoma e, portanto, ela demanda a apresentação de uma petição específica. Né? Dos males, o menor, né? Porque antes do atual CPC, o TST na OJ 151 era radical, de não permitir a determinação de retificação da procuração, né? E hoje, percebido o defeito, o juiz ou o relator deve determinar a apresentação da procuração. Mas é uma coisa que os advogados devem ter em mente, que tratando-se de uma ação autônoma, isso vale para a ação rescisória também, tem que ter uma procuração específica. A não ser que a gente sabe, né, tem algumas empresas que têm aquelas procurações que servem, né, para qualquer ato judicial, beleza, pode usar essa procuração. Agora, aquela procuração passada específica para reclamação trabalhista X, essa não serve para a impetração do mandado de segurança. Perfeito, perfeitamente isso. E justamente seria interessante, então, o advogado já ter um modelo de procuração, seja advogado de trabalhador, seja advogado de empresa, ele já colocar no modelo dele a possibilidade de impetração de mandado de segurança também, com relação àquela causa. Dessa forma, ele já fica cercado, já tem essa garantia, né? Eu estava olhando aqui, Fabiano, no chat, tem várias perguntas interessantes, algumas talvez passem aqui pela quantidade de gente participando. Aliás, obrigado a todos pela participação, mas eu vou tentar responder duas que eu consegui pegar aqui. Uma, acho que do Olegário, se eu não me engano, ele perguntou se poderia haver fungibilidade entre mandado de segurança e agravo de petição, né? No caso de recurso na execução. E a resposta é negativa, né? Porque o princípio da fungibilidade recursal, quer dizer, ele se dá entre recursos. Então, um recurso interposto no lugar de outro recurso. Então, poderia ser o caso, por exemplo, de um agravo de instrumento e o agravo de petição, por exemplo. É claro que o princípio da fungibilidade recursal ele tem vários requisitos, não é o caso aqui da gente esmiuçar, que não é o nosso tema, mas, então, para responder, não se aplicaria a fungibilidade, porque mandado de segurança é uma ação e não é um recurso, tá? E a outra pergunta interessante que fizeram também, eu estava até pensando aqui, até queria te ouvir também, Fabiano, sobre isso, com relação à ata notarial, né? Se a ata notarial
ela poderia ser considerada um documento para fim de mandado de segurança. E a pergunta é muito interessante. Por quê? Porque a ata notarial não deixa de ser uma espécie de documento, né? Mas é um documento diferenciado. Porque a ata notarial, a gente sabe que o tabelião, quer dizer, o oficial do cartório, ele vai declarar certos fatos ali que ele verificou na presença dele. Então, eu vou dar aqui 2 exemplos. Por exemplo, é uma situação que eu acho que até poderia ser usada e outra que não, né? E até fugindo um pouco da questão da autoridade pública, porque a gente sabe que o mandado de segurança é contrato de autoridade pública, mas só para trabalhar com a ata notarial. Então, uma situação, por exemplo, em que se usa a ata notarial, situação de greve em bancos, né, que é muito comum nessa época de setembro, outubro, e aí tem aquele piquete na agência bancária, e os bancários, o sindicato impede que as pessoas entrem na agência bancária, o banco vai lá e ingressa com uma ação de reintegração de posse, pedindo então para poder tirar aquele sindicato, aqueles sindicalistas dali, ou então que eles não impeçam o acesso. E aí o banco, então, para ter uma prova pré-constituída, para conseguir uma liminar, por exemplo, nessa ação possessória, o banco ele vai a um tabelião, um cartório, e pede para que o tabelião certifique esse fato. Então, o tabelião vai comparecer àquele estabelecimento e vai dizer, olha, aqui eu compareci no dia tal, em tal horário, verifiquei realmente que os sindicalistas estavam impedindo o acesso, parará, parará. E a grande vantagem da ata notarial é que a ata notarial é um documento que tem fé pública. Então, o fato que o tabelião declara, certifica ali na sua função, ele vai ter fé pública. Diferente, você pode pensar o seguinte, Felipe, mas será que o banco, por exemplo, não poderia, o advogado, não poderia tirar foto para demonstrar? Ele pode tirar foto, mas a gente sabe que toda prova que a parte produz, ela vai ter uma impugnação, ela pode ter um contraditório ali, não, porque essa foto foi tirada num momento específico, ou não corresponde, ou foi alterada. Então, o tabelião, ele dá essa segurança, tá? Então essa seria uma situação. E seria uma situação, né, esquecendo, abstraindo essa questão da autoridade pública, autoridade privada, né, que não vem ao caso aqui nesse momento, mas seria uma situação que me parece que não seria uma prova documental exatamente, né? Por quê? Porque ali é um fato que está sendo provado através de uma verificação, né? É uma situação diferente. Agora, quer ver uma outra situação em que talvez a gente possa até admitir a ata notarial no mandado de segurança? É uma situação que hoje em dia também é muito comum. A gente falava sobre isso ontem, as provas digitais, né? A questão de você usar, por exemplo, questão de sites ou então de algum aplicativo, enfim. E pode surgir uma controvérsia sobre a autenticidade. Será que esse print, será que é verdadeiro? Será que realmente o telefone é aquele? Será que houve alguma alteração? E o tabelião pode certificar isso também, né? Então, você pode ter uma ata notarial para certificar, olha, o tabelião declara, entrei no site Parará, Parará, esse é o link, no dia tal, em tal horário, e a informação era essa. O tabelião tira o print e junta e assina aquilo dali. Então, nesse caso, seria quase que uma comprovação de autenticidade de um documento, né? Perceba. Então, a ata notarial, nesse segundo caso, ela poderia sim ser usada no mandado de segurança, né? Então, bem interessante mas a pergunta é muito boa. Eu penso assim também, Felipe, porque o que eu pensaria é o seguinte, que se aquele fato poderia, no mandado de segurança, ser objeto de uma prova documental comum, né, com mais razão a ata notarial. Eu só teria restrição, tá, Felipe, que eu tenho visto um zoom por aí, gente defendendo essa ideia, de levar a testemunha para ser ouvida em cartório e depois juntar isso como uma prova pré-constituída do direito líquido e certo. Aí me parece que não, né, porque aí nós temos um grave problema, né, de inobservância de contraditório. A prova testemunhal ela tem suas circunstâncias delimitadas em lei e, para mim, não adianta. Agora, para certificar um fato, as provas digitais, como você bem lembrou, né, que vai dar uma demonstração de autenticidade daquela prova, sem dúvida, caberia sim a ata notarial no meu entender. Perfeito, perfeito. Bom, então acho que a gente pode... A Luciana perguntou se cabe mandado de segurança quando o juiz defere provas digitais. Aí já entra, talvez, no próximo tema, que é o uso do mandado de segurança para impugnação de decisões, né? Então, vou avançar aqui, Fabiano, para esse tema. Bom, muito bem. A gente sabe que o mandado de segurança, então, de acordo com a lei, né, a Lei 2016, ele vai ser cabível no caso de decisão judicial, sempre que a decisão judicial não comportar recurso com efeito suspensivo. E isso daí vai gerar uma série de discussões e uma série de dificuldades práticas também, né? Por quê? Porque no processo do trabalho, a gente sabe, todo mundo sabe, que existe um princípio, que é o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, né?
Agora, esse princípio eu faço questão muito de frisar, né, que esse princípio não significa que não caiba recurso contra uma decisão interlocutória. Então, o recurso cabe, o recurso existe. E qual recurso que é? É o recurso ordinário. Então, qualquer decisão interlocutória no processo do trabalho, cabe recurso ordinário, sim, contra a decisão. Cuidado para não falar algo errado. O que não cabe é o recurso de imediato, o recurso de efeitos imediatos. E aí, é justamente aí que nasce o problema, né? Porque aí fica uma situação que é um pouco casuística na prática, né? E a gente tem a jurisprudência justamente do TST definindo essas situações, em muitos casos sanando essas dúvidas, em outros casos talvez deixando a gente com até um pouco mais de dúvida, né? Como na execução, a gente vai mencionar aqui um pouco na sequência. Mas em geral, qual vai ser a lógica aqui? Bom, a lógica vai ser, se é uma decisão, se é uma situação em que existe uma urgência, né, uma tutela de urgência, uma situação, portanto, que não pode esperar, que a parte não pode esperar até a sentença final, até o recurso ordinário, né, a parte não pode esperar, porque se a parte esperar, a parte vai sofrer um prejuízo irreparável, um prejuízo de difícil reparação. Então, você pode pensar o seguinte, Felipe, você está falando então que o mandado de segurança, então, como sucedendo recursal no processo do trabalho, ele se aproxima de uma tutela de urgência? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo, tá? Então, nas situações de urgência. Então, por exemplo, aqui a gente pode trabalhar com vários casos. Já mencionamos aqui alguns. Casos de reintegração, por exemplo. Então, uma liminar, uma decisão antecipatória de tutela que defira uma reintegração, ou que defira ou que indefira uma reintegração. É claro que isso vai gerar um efeito imediato, né, na esfera de direitos da parte. E aí vai ser uma situação clara de mandado de segurança. Agora, por exemplo, tem uma outra situação, Fabiano, que é uma situação que o próprio TST, ele, a meu ver, tem uma jurisprudência talvez não muito coerente aqui nesse ponto, algo que pode ser repensado, talvez os advogados possam batalhar isso no TST, que é com relação à exceção de incompetência territorial, né? Então, decisões recentes do TST agora, desse ano, bem recentes agora, desses meses, né? Qual o princípio geral que o TST segue nesse tema? O TST fala o seguinte, olha, decisão que acolhe, por exemplo, a incompetência territorial e determina a remessa dos autos para outra vara, né? Agora, para outra vara, eu vou abrir um parênteses aqui pequeno aqui para explicar o seguinte, para outra vara dentro do mesmo TRT, tá? Por quê? Porque é o seguinte, se a exceção de incompetência territorial ela for acolhida e aí o juiz manda o processo para um outro TRT, para um regional distinto, essa é a situação que o TST tem simulado. Essa é a situação, então, em que vai caber recurso ordinário. Espera aí, Felipe. Então, um recurso ordinário contra uma decisão interlocutória, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo que você entendeu. Tá? Ou seja, é uma decisão, portanto... Por quê? Porque o TST equipara essa decisão, por mais que seja uma decisão interlocutória, como a decisão ela implica a remessa daquele processo para um outro regional, para um outro TRT, o TST equipara isso a uma decisão extintiva do feito. E aí vai caber recurso ordinário, é isso mesmo. Agora, se for a remessa do processo pela incompetência territorial para uma outra vara dentro do mesmo TRT, portanto não muda a região, nesse caso não cabe recurso ordinário, e para o TST, em princípio, também não vai caber mandado de segurança. Tá? Essa é a lógica do TST. Não cabe mandado de segurança, súmula 214, o colega lembrou aí. Então, é justamente isso. Então, quer dizer, não cabe também mandado de segurança. E aí o TST fala o seguinte, justifica dizendo, olha, não cabe mandado de segurança porque existe um recurso, que é o recurso ordinário, ainda que tenha um efeito diferido, vai caber o recurso. Tudo bem, tá? Mas eu particularmente não consigo concordar muito com essa lógica do TST nesse ponto. Por quê? Porque se o processo vai tramitar numa outra vara, né? É claro que a gente tem, por exemplo, localidades como São Paulo, seja mais fácil, as cidades são mais próximas, mas você imagina uma região como a 14ª, né? Em que você tem estados diferentes, né? Rondônia, Amapá, e isso pode gerar um prejuízo tremendo. Imagina a parte ter que comparecer para uma audiência de instrução ou então produzir prova num estado diferente, num lugar muito distante, né, do local correto. Isso, ao meu ver, gera um prejuízo. E gera um prejuízo, digo mais, que dificilmente vai ser reparado. Por quê? Porque dificilmente, quando esse processo chegar ao TRT, lá em grau de recurso ordinário, dificilmente o TRT vai anular todos os atos. O TRT vai aproveitar, né, até aquela ideia do princípio da utilidade, o TRT vai aproveitar a instrução, ele não vai anular tudo. Né? Então, perceba que uma parte vai sofrer um grande prejuízo, tá? Mas essa é a lógica do TST até o momento. Repito, eu acho que isso poderia ser modificado. Tem casos esporádicos, né, Felipe, que eu tenho coletado, porque e aqui realmente é um tema quase que aleatório, né, digamos assim, porque o TST tem a orientação jurisprudencial 92 da STI 2,
eu creio que hoje essa OJ 92 é a mais importante naquilo que diga respeito da gente saber se cabe ou não cabe mandado de segurança para um determinado assunto, porque exatamente a lógica que o Felipe colocou. Se existe um recurso, ainda que não seja apresentável de imediato, o TST vai na linha de que não cabe o mandado de segurança. Agora, em casos excepcionalíssimos, a SDI 2 tem flexibilizado nessa questão da exceção de incompetência territorial. Em algumas situações que os ministros consideram, eu sei que esse termo, alguns colegas até se chateiam quando a gente utiliza, mas está lá na decisão, né? Que quando a decisão caracterizar uma forte indisciplina judiciária ou uma verdadeira teratologia jurídica, né, ou seja, um absurdo jurídico, seria, por demais, pesado, né, impor a parte o ônus de conviver com aquela decisão até o final do processo. Tem duas situações que eu separei aqui como representativas desses casos excepcionais, né? E aí eu sempre pondero com o pessoal, olha, não vá empolgando, né? Porque eu até lembro quando saíram essas decisões, eu dizia para o pessoal assim, olha, o fato da STI 2 ter aceitado nesse caso aqui, não quer dizer que vai aceitar em qualquer tipo de situação. Você tem que observar aí as próximas decisões envolvendo hipóteses similares para ver se a SDI vai estabelecer um padrão decisório ou se vai continuar analisando de forma atomizada, né, de forma particularizada cada hipótese. Mas teve uma situação relatada pelo ministro Douglas. O processo foi apresentado na Vara do Trabalho de Palmares, no interior do estado do Pernambuco, né? Então, o que ocorreu ali era um empregado cortador de cana, que ele tinha sido admitido e prestado serviço numa usina de álcool no interior de São Paulo. E era uma usina bem local, não tinha atuação em nível nacional, né, para falar, não, eles não têm prejuízo nenhum de se defender aqui no TRT-6. Então, nesse caso, apresentada a exceção de incompetência territorial, o juiz recusou com base no princípio do acesso à justiça, né, que seria mais fácil a empresa ter o ônus, inclusive financeiro, de se deslocar lá para o interior de Pernambuco para poder se defender da ação trabalhista, do que o empregado vir para o interior de São Paulo. A empresa fez um mandado de segurança, o TRT-6 negou, usando a OJ 92, e a SDI 2 concedeu a segurança, dizendo, olha, esse caso aqui é evidente que a decisão contrasta com a legislação, com a própria jurisprudência consolidada aqui no TST, e nesse caso a segurança deve ser deferida. E aí, em seguida, meses depois, teve um caso no TRT da 5ª Região, que aí já envolvendo o reclamante, porque senão pensa assim, isso só vai poder defender a empresa, né? Não. O caso era um trabalhador que entrou contra uma dessas construtoras, não sei se é a OAS ou a Odebrecht, né, que ambas ficam em Salvador, mas era uma construtora dessas bem grandes, né? A sede fica em Salvador, só que o trabalhador tinha prestado serviço no município que fica a 300 quilômetros de Salvador. Então ele entrou com uma ação, era até uma ação acidentária, e o juiz acolheu a exceção de incompetência territorial para determinar a remessa para uma vara do trabalho do mesmo regional, e aí não caberia aquele recurso ordinário, né, Felipe, que você ponderou anteriormente, né, lá da súmula 214, então não tinha o que fazer. Mas o advogado apresentou o mandado de segurança, ponderando que é uma empresa de atuação nacional, que a própria sede dela era em Salvador, então a própria empresa, em tese, teria até mais facilidade de se defender naquela localidade do que no próprio local
da prestação de serviço, sem contar que foi levado em consideração também atestados médicos que indicavam que o reclamante não podia se deslocar, pegar a estrada por conta da enfermidade que ele vinha passando. Então, nesse caso, excepcionalmente também se admitiu o MS para manter a tramitação do processo na vara onde apresentada originalmente. Mas, sem dúvida, são casos bem isolados, mas ainda assim, né, Felipe, me parece que o advogado deve tentar, em hipóteses extremas, né? Claro que naquela hipótese em que a jurisprudência seja controvertida ou que tenha até amparo jurisprudencial na decisão do juiz, aí não caberia, né, nem invocar direito líquido e certo para uma situação que juridicamente seria discutível, né? Mas é interessante o advogado tentar emplacar essa tese porque ele pode livrar o cliente dele do transtorno, né? E fora a questão de despesa, né, Felipe, de despesa de deslocamento, né, no caso não seja um processo durante a pandemia, enfim, né? Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive, de mandar fazer perícia por carta precatória, né? Eu atuei numa localidade aqui que tinha muitos processos que o colega aceitava a tese de acesso à justiça, né? Então eu herdei vários processos que a pessoa tinha trabalhado em Pernambuco, em Alagoas, e moveu a ação aqui em Goiás, de trabalhador rural, cortador de cana, e aí tinha pedido de insalubridade. Felipe do céu, é o inferno você conduzir carta precatória de adicional de insalubridade, porque toda hora acontece um incidente lá na perícia e o juízo deprecado ele fica naquela, eu vou resolver aqui e depois correr o risco de ter nulidade, né, ou do colega entender que não é assim, né? Então, eu até entendo, né, os colegas que vão nessa linha de que o acesso à justiça tem que ser o norte, né, de facilitar tudo para o reclamante, mas eu creio que até pelo novo momento que a pandemia está nos oferecendo, né, eu creio que no futuro próximo isso não vai ser problema mais, permite que o reclamante participe das audiências de forma telepresencial, ou mesmo por videoconferência, e resolve esse assunto. Agora, independente disso, eu concordo contigo da gente ampliar o leque do mandado de segurança nesse tipo de situação. Perfeitamente. Tem uma outra situação também, antes de comentar essa questão da incompetência territorial, tem uma outra situação que eu me lembrei agora, em que o TST também flexibiliza essa questão aí do cabimento do mandado de segurança na inserção de incompetência territorial, que é aquela discussão do prazo de 5 dias do artigo 800 da CLT ser preclusivo ou não ser preclusivo. Então, a gente sabe que o TST definiu a jurisprudência já consolidou pelas sessões, no sentido de que é um prazo, sim, preclusivo. Ou seja, o reclamado ele vai ter o prazo de 5 dias a partir da sua notificação para que ele possa arguir incompetência territorial. E aí tem um precedente recente também desse ano da SDI 2, nesse sentido, que ela fala isso. Olha, aqui foi arguída a incompetência territorial após o prazo de 5 dias, bem após o prazo de 5 dias. E o juiz de origem acolheu a incompetência territorial e terminou a remessa dos autos lá para outro juízo. E foi impugnado isso por mandado de segurança. Então, nesse caso, o TST considerou que era possível também usar o mandado de segurança, porque seria uma decisão flagrantemente ilegal, né? Já que ela aceitou, ela acatou uma incompetência territorial flagrantemente intempestiva. Eu até também tenho minhas reservas dessa posição, porque assim, a gente sabe que existe uma controvérsia doutrinária muito forte, mas que o TST tenha pacificado, a gente sabe que tem uma controvérsia muito grande sobre esse prazo ser preclusivo ou não. Quer dizer, será que o reclamado não poderia arguir incompetência territorial na contestação, por exemplo, também, ou em audiência, na primeira audiência? E existe uma linha muito forte nesse sentido, dizendo que sim, que seria possível, que o prazo não seria preclusivo. Então, claramente, isso aí é um tema que dependeria de mais amadurecimento. Mas, enfim, o TST pacificou tanto uma coisa quanto outra. Quer dizer, tanto que o prazo de 5 dias para arguir incompetência territorial é preclusivo, e também fixou pela sessão, lá pela SDI 2,
que é possível que nesse caso, em que esse prazo preclusivo então não seja observado, é possível que seja discutido em mandado de segurança. Agora, concordo com você também, até acho que foi o Walter que colocou aí, se o juízo digital, né, como se fala hoje, juízo 100% digital, se isso não tenderia a cada vez mais esfumaçar, digamos assim, a questão da competência territorial. E certamente, né, como você colocou, né, Fabiano, isso é uma questão até em um processo como esse, em que o reclamante tem dificuldade de comparecimento, né, fatalmente ele vai ser ouvido à distância. Isso é uma coisa que a pandemia trouxe, talvez aí de positiva, né, se é que a gente pode falar assim. Mas é uma coisa que a gente vai levar daqui para frente, porque certamente nesses casos de grande deslocamento não faz sentido que a gente exija que uma pessoa se desloque do exterior ou de outro estado para poder, enfim, comparecer, né? Exatamente. Então, vamos E a avançar. gente poderia pensar também aqui, né, Felipe, nas hipóteses ordinárias do uso do mandado de segurança na fase de conhecimento, que são as situações estabelecidas lá na súmula 414 do TST. Essa súmula foi mudada, né, uma mudança profunda em 2016, porque até então a gente tinha um contrassenso, né? Se o reclamado tomasse uma liminar na fase de conhecimento, ele poderia impetrar o mandado de segurança, demonstrar o aparente desacerto da decisão e ter a liminar cassada, né, pela via do mandado de segurança. Agora, quando era o reclamante, o autor da ação, que pedia a tutela de urgência e essa tutela era negada, a gente tinha uma jurisprudência muito restritiva da súmula 418, que tratava a situação como uma mera faculdade do juiz conceder ou não uma tutela de urgência. Ora, pessoal, não existe uma discricionariedade plena nesse caso, né? Porque a parte ela tem direito à efetividade, né, da tutela jurisdicional, inclusive das tutelas de urgência, né? Se a parte demonstra que ela satisfaz os requisitos legais para a concessão de uma determinada tutela, o juiz não pode simplesmente indicar que é inconveniente ou qualquer outro fundamento quase que extrajurídico, né? Então, nessa hipótese, o TST hoje, pela súmula 414, admite o mandado de segurança desde que, ao impugnar essa decisão de tutela provisória, seja uma impugnação anterior à sentença. Inclusive, se houver sentença superveniente durante a tramitação do mandado de segurança, automaticamente o MS cai, né? Porque o MS só se prestaria à impugnação da decisão interlocutória, não da sentença em si. Então, se vem uma sentença confirmando ou rejeitando aquela liminar, o mandado de segurança não seria mais cabível e, de acordo com a súmula 414, caberá à parte apresentar o recurso ordinário e pedir um efeito suspensivo, se for o caso, né, ou pedir até a concessão da tutela, né, se for um caso de indeferimento, para o relator do próprio recurso. E nisso, Felipe, a gente tem visto que tem avançado bastante a nossa jurisprudência envolvendo essa questão. Eu separei uma decisão para mandar para o pessoal nesse materialzinho aqui, que eu vou mandar agora cedo para os grupos, uma decisão espetacular, relatada pela ministra Maria Helena Malman. A decisão é de fevereiro de 2021. O que foi a situação, Felipe? Era um pedido de reintegração sob a alegação de garantia de emprego acidentária. A gente sabe, né, Felipe, que existe uma certa resistência ao pedido de reintegração quando o trabalhador não obtém o enquadramento previdenciário como um acidente de trabalho. Era uma situação de doença ocupacional, havia forte prova documental pelos próprios laudos indicando que aquela doença tinha origem ocupacional, mas o fato é que lá para a Previdência Social foi enquadrado como um auxílio por incapacidade comum, né? E por isso o colega, o juiz de primeiro grau, indeferiu, dizendo que não tinha prova, né, do nexo de causalidade, não tinha prova aparente, né?
o tribunal, no mandado de segurança apresentado pelo trabalhador, o Tribunal Regional deu razão para o juiz e veio a ministra Maria Helena e disse o seguinte: olha, realmente, quando tem um enquadramento previdenciário, isso forma um indício muito forte acerca do nexo de causalidade. Mas isso não quer dizer que, se não houver o nexo, se não houver o enquadramento previdenciário como acidente, que seja impossível a concessão da tutela de urgência, porque isso seria negar o próprio direito à tutela jurisdicional. E numa análise minuciosa da prova documental, a ministra, como relatora, né, ela sinalizou e a STI acompanhou a concessão da segurança para determinar a reintegração com base em prova documental, ainda que houvesse esse obstáculo do benefício previdenciário, né? Então, acaba que são situações que a gente mostra, né, uma verdadeira quebra do senso comum, e isso mostra que o advogado não deve jogar a toalha quando ele tiver realmente o direito a seu favor, tiver uma prova evidente que possa ser demonstrada, vai para o mandado de segurança, porque nesse caso, né, Felipe, você inverte completamente a lógica do tempo do processo, né? Se você consegue um liminar em favor do trabalhador, né? Porque o trabalhador, numa ação acidentária, desempregado, sem condições mínimas de sustento, ele tá disposto a aceitar qualquer acordo ruim, né? Não, ele vai ficar até atrapalhando a atuação do advogado, que vai ser aquele reclamante que toda semana está ali, igual o burro do Shrek lá naquele filme, né? Já chegou, está chegando, né? Então o reclamante fica ali em cima do advogado, querendo saber quando é que resolve. E se o advogado consegue um mandado de segurança desse tipo, ele dá uma paz para o seu cliente, né, de resolver uma parte sensível, né, do problema para o cliente, e aí vai discutir a indenização, fazer a perícia com mais calma. Com certeza, ali é interessante, muito interessante esse caso, porque mostra, né, uma situação que a gente sabe, mas que é bom reforçar, que, na verdade, o benefício previdenciário por incapacidade não é um requisito para que se tenha reintegração, quer dizer, é um elemento de prova. Assim como, inclusive, o elemento de prova que vai gerar uma presunção relativa, uma presunção juris tanto, de que aquela situação, a doença é ocupacional, né? A presunção, claro, que pode ser até, digamos assim, afastada na perícia. Mas não é um fator único, exclusivo, nem decisivo. Quer dizer, é um fator que tem um peso muito grande, mas se o conjunto das provas, se realmente ali você tem exames, tem uma série de elementos que demonstram isso, né? E sabe um outro fator também que ajuda nisso? É o chamado NTEP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, né? Isso é muito comum, por exemplo, em casos de bancário, situação de Lerdort, né, em que você tem já um nexo do INSS, né? E esse nexo do INSS é feito com base em estatísticas. Então, de acordo com aquilo que o INSS faz em milhares de casos, ele cria uma presunção lá interna dizendo, olha, esse tipo de trabalho aqui, ele gera esse tipo de doença. É uma presunção relativa também que pode ser afastada. Então, mesmo que eventualmente o médico perito do INSS ele não tenha aplicado o NTEP, quer dizer, ele não tenha aplicado essas máximas de experiência lá que o INSS usa, né, a parte ela pode usar isso. Olha só, a parte pode mostrar de alguma forma que o perito, ele, digamos assim, ele não seguiu o entendimento do próprio INSS, né? Isso seria um elemento muito forte, por exemplo, de prova num caso como esse. Mas eu acho que a gente pode avançar. Só antes de avançar, rapidamente responder aqui a Mariana, ela colocou aqui que em caso de reclamação trabalhista, e aí o INSS demora para constar no CNIS. Pelo que eu entendi aqui, ela fala da averbação de algum dado previdenciário. Caberia até o mandado de segurança, mas aí lembrando que nesse caso não vai ser competência da Justiça do Trabalho, né? Se for mandado de segurança contra o INSS, nesse caso vai ser de competência da Justiça Federal. Então acho que a gente pode avançar, né, Fabiano, para o próximo ponto aqui, que é o ponto de recursos cabíveis contra decisões e mandado de segurança. Esse ponto aqui não tem muito mistério, né? Então, a decisão de mandado de segurança, a gente sabe que a gente pode ter um mandado de segurança de competência originária do primeiro grau, né? Por exemplo, um ato de um auditor fiscal do trabalho. Nesse caso, o mandado de segurança vai ser impetrado na vara do trabalho, no primeiro grau de jurisdição.
E aí, nesse caso, vai caber um recurso ordinário para o TRT, assim como funciona na reclamação trabalhista, né? E da decisão também lá do RO, pode caber um recurso de revista também para o TST. Mesma situação, você não tem uma especificidade, né? Se for um mandado de segurança de competência originária do TRT, que é talvez até o mais comum, né? Porque é o mandado de segurança contra um ato do juiz do trabalho, contra um ato praticado, então, no primeiro grau de jurisdição. E aí, nesse caso, eu vou estar diante de um mandado de segurança de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho. Nesse caso aí, também vai caber um recurso ordinário, né, que é um recurso ordinário para o TST. E até fazendo um gancho com o que o Fabiano falou aqui antes, né, você mencionou a ministra Maria Helena Malman apreciou as provas ali e tal. Bom, e ela fez isso por quê? Porque ela certamente estava num recurso ordinário no mandado de segurança. Porque eu tenho que lembrar o seguinte, o recurso de revista, a gente sabe, ele só se presta a discutir a questão jurídica. No recurso de revista, o TST, né, o Fabiano é um expert em recurso de revista, referência nacional nisso, o recurso de revista é só para a matéria de direito que o TST vai discutir. O TST não vai revisitar os fatos, né, a famosa súmula 126 do TST. Né? Então, mas certamente a ministra, quando apreciou a prova, ela estava em série de recurso ordinário e mandado de segurança. Porque aí vai ser um recurso ordinário como qualquer outro. Ela não estava em recurso de revista, isso aí eu posso afirmar sem ter lido a decisão, sem conhecer. Tá? Então, basicamente é isso. Não tem muito mistério. Tá? A eu só queria acrescentar um pontinho aqui, Felipe. Primeiro, assim, contra a decisão na liminar, caberia o agravo interno, né, ou agravo regimental, conforme for o caso, né, isso pode acontecer, né, que é aquela situação em que o desembargador ou o ministro analisa ali só a pretensão liminar e depois teria a decisão de fundo, né? E há uma questão, de certo modo, polêmica, Felipe, quando o mandado de segurança tramita na vara do trabalho e o juiz indefere a liminar, né? Então, os advogados ficam com dúvida qual seria o recurso cabível, né? Eu, particularmente, tenho a convicção de que o recurso, nesse caso, contra a decisão que analisa a liminar na primeira instância, é o agravo de instrumento, né? Excepcionalmente, porque está lá na Lei 2.506, né? Eu tiro essa conclusão porque o TST, quando editou a Instrução Normativa 27 sobre a nova competência da Justiça do Trabalho, o TST disse de aplicar o procedimento trabalhista, inclusive o sistema recursal, nas novas causas da competência da Justiça do Trabalho, mas fez uma ressalva quanto a procedimentos de ações específicas regulamentadas pelo processo civil. E o mandado de segurança está lá nessa listinha. Me parece que aí a gente tem que seguir o agravo de instrumento da lei, porque, do contrário, nós teríamos que chegar à conclusão de cabimento de mandado de segurança contra uma decisão em mandado de segurança. E me parece que seria algo até esdrúxulo, né? Então, eu tenho visto alguns tribunais acolhendo essa aplicação da Lei 2.506 e, embora confesse que não me lembro de ter visto nada na jurisprudência do TST, mas em jurisprudência local, regional, já vi diversas decisões. Tá? Esse é um tema muito polêmico, né? E é um tema assim, que a gente vê realmente, eu vejo posições nos dois sentidos. Já vi também aceitando agravo de instrumento. Eu, particularmente, discordo de você nesse ponto, né? Porque eu penso que a gente aplica a sistemática recursal trabalhista. Por mais que o mandado de segurança tenha uma lei própria, né, a 12.016 de 2009, ele tem procedimentos, ele tem alguns critérios diferenciados, né, com relação a honorários, com relação a custos, etc. Mas a sistemática recursal, para mim, tem que ser a da CLT. Né? E esse é um posicionamento muito forte em alguns regionais. Então, essa é uma situação que o advogado ele vai ter que estudar qual regional que ele está atuando, né, para poder verificar qual o posicionamento e definir o recurso cabível ali. Mas é um tema polêmico, um tema que a gente tem que pensar e realmente concordo com você. Até porque o TST tem um entendimento nesse sentido de que não caberia mandado de segurança em mandado de segurança. Ou seja, se o mandado de segurança pede uma liminar e o juiz indefere a liminar em mandado de segurança, é uma decisão interlocutória. Uma decisão contra a qual não cabe nenhum recurso de imediato, de acordo com a minha lógica aqui no processo do trabalho. Então, deveria caber um mandado de segurança, né? Seria um MS no MS, né?
que é uma situação realmente esdrúxula, mas seria uma situação, como você colocou, né? Mas seria É uma que por situação... coerência, né, Felipe, para quem entende que não cabe o agravo de instrumento, teria que admitir Mandado de o segurança. mandado de segurança que você tem que ter alguma válvula de escape para a parte poder impugnar aquela decisão, né? Exatamente isso. Mas essa é uma situação assim que é menos comum, digamos assim, porque é o mandado de segurança no primeiro grau, né? O mais comum para nós aqui no processo do trabalho vai ser o mandado de segurança lá no segundo grau. E aí, como você falou muito bem, em geral você vai ter uma decisão monocrática do relator, e aí contra a decisão monocrática vai caber o agravo interno lá para a turma. Em geral vai ser isso daí. Então, em geral, esse recurso ele consegue resolver o problema. Perfeito. Felipe, antes da gente partir para o último tópico, que seria o mandado de segurança na fase de cumprimento de sentença, e só respondendo rapidamente aqui a Cris, que ela pergunta se cabe mandado de segurança contra a decisão que recusa homologação de acordo. Não cabe, o TST tem matéria simulada, súmula 418, que vai na linha de que o juiz tem que fazer a análise, né, da viabilidade da homologação do acordo, por isso não haveria um direito líquido e certo a essa homologação. Mas antes de partir para o ponto final da live, só deixar registrado desde já o convite para vocês, assim que terminar a live, eu queria até ter feito, eu achei até que eu tinha feito isso, e agora eu vi aqui que não fiz, né? Assim que terminar a live, estarão abertas as inscrições para o evento que eu e Felipe Bernardes vamos realizar no dia 4 de novembro. Tá? A gente tinha pensado no dia 28, mas fizemos um ajuste de data. Vai ser no dia 4 de novembro, uma quinta-feira, às 19h30, um evento online, um evento gratuito, muito massa, que é o evento Jurisprudência Convincente. Nesse evento, a gente vai passar uma série de dicas para o pessoal que nos acompanha, que estiver participando desse evento. É gratuito, mas tem que fazer uma inscrição. E nesse evento a gente vai passar linhas gerais de como você deve fazer para pesquisar, para encontrar a jurisprudência ideal para o seu processo e como citar essa jurisprudência também. E com base nisso, a gente vai levantar algumas hipóteses de jurisprudência, em especial do TST e do STF, né? E esse evento, além de entregar um conteúdo bem valioso, né, para os advogados que realmente precisam, né, usar a jurisprudência no dia a dia, e muitas vezes não sabem como, às vezes fazem até errado, né? Outro dia eu puxei a orelha do aluno meu aqui, porque ele veio me mostrar uma peça, eu falei, cara, a jurisprudência que você está juntando aqui, ela é contrária à sua tese, né? Eu fui explicar, porque às vezes até tem isso, né? O advogado, às vezes, por conta de uma ressalva ali, ele não percebe que a jurisprudência não é adequada ao seu caso concreto. Esse evento vai marcar também o lançamento do nosso curso de atualização jurisprudencial, o TST 2022, né? Eu e Felipe fizemos uma parceria, a gente já está produzindo os conteúdos para quem é matriculado no TST 2021, né, que foi o curso lançado em fevereiro. Os alunos que estão matriculados já têm acesso imediato, sem custo nenhum, à versão 2022 do curso, e a gente vai disponibilizar para o público em geral. Um curso muito massa que a gente entrega o ouro ali de pesquisas jurisprudenciais para o advogado, não só advogado, juiz, o servidor, né, saber o concurseiro, né, que tem prevalecido na jurisprudência tanto do TST quanto do Supremo Tribunal Federal, e com algumas aulas isoladas também que a gente tem disponibilizado na ocasião do lançamento. A gente vai explicar melhor qual a dinâmica do curso. Mas, a partir de hoje, assim que terminar a live, eu vou colocar na bio aqui do Trabalho Notável o link para inscrição nesse evento, né? Não gasta nem um minuto para fazer a inscrição, é bem rápido. Vai bastar você dar seu nome e o e-mail e você vai cair numa página onde a gente sugere
que você ingresse no grupo de WhatsApp específico do evento. É um grupo silencioso, que só os administradores mandam mensagem, mas um grupo importante para a gente poder passar para vocês as lives de aquecimento, o link da aula no dia que for o evento e também alguns materiais que a gente vai produzir para o pessoal até a data do lançamento. Então, fica o convite desde já e enaltecendo que eu estou muito animado com essa parceria. Ontem a gente brincava, conversando por WhatsApp, eu e o Felipe, né? Que achar dois caras que gostam de estudar ação rescisória, mandado de segurança, né? Tudo quanto é assunto do direito, não é fácil, né? Então, essa nossa junção, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E o próprio Felipe está num momento muito especial quanto a isso, em razão do livro que foi publicado agora recentemente, né? Esse livro que eu tenho lido com muita atenção, né? Que é da jurisprudência trabalhista no STF. Então, a gente vai juntando aqui, né? A minha expertise, né? Que eu venho pesquisando muito da jurisprudência do TST há muito tempo, e o Felipe, que além de pesquisar, né, para suas obras, para os seus artigos, né, a jurisprudência do TST, alcançou essa expertise também em relação ao Supremo. E com isso eu tenho certeza que a gente vai produzir aqui nas redes sociais e lá nesse curso TST 2022 um material muito rico para o pessoal que nos acompanha. Com certeza, Fabiano, também estou super animado, né? E realmente, né, você achar dois loucos aí que gostam de estudar ação rescisória, aí, embargos na SDI, no TST, realmente não é fácil. Então, estou muito feliz com a nossa parceria também. Muito bacana, você é um cara que eu já admiro há muito tempo, já virou referência, né? O trabalho notável em pouco tempo cresceu tanto, né? E realmente é uma referência. Em qualquer lugar do Brasil, eu tenho feito audiências com os advogados aí de fora do Rio também, em função da pandemia agora. E o pessoal fala, o Fabiano e tal, já virou uma referência realmente. Então, é muito bacana para mim estar junto com você aí nessa empreitada. E, bom, então a gente pode avançar, né, para o último tema e até fazendo um link aí com essa questão do TST, né, e mostrar o seguinte, uma coisa quando eu comecei a trabalhar esse projeto com você agora, do TST 2021 e 2022, eu percebi uma coisa que eu já sabia, na verdade, mas eu percebi isso muito claramente, que é o seguinte, o informativo do TST, por mais que seja bom, ele é insuficiente, tá? Então, assim, tem alguns julgados ali importantes? Tem. Mas tem muita coisa importantíssima que não sai, que é o que o TST julga e que não sai no informativo, tá? Então, daí a importância da pesquisa mais a fundo no TST. Alguém perguntou aqui mais cedo aqui na live, por exemplo, será que vai caber mandado de segurança na situação de indeferimento de convênios na execução? Então, a situação em que o juiz, por exemplo, não defere lá o Serasa, o Simba, todos aqueles convênios de execução que podem, talvez, encontrar algum bem do executado. E aí o TST tem precedente sobre isso, inclusive precedente dessa semana. Essa semana saiu um julgado na SDI 2, né? Salvo engano, SDI 2, dizendo que não cabe mandado de segurança, que não é o caso de mandado de segurança. Se o juiz fundamentar de forma razoável ali, por que ele está indeferindo aquele convênio, né? Por que seria impertinente, não seria cabível o mandado de segurança. E aí o TST, inclusive nesse julgado da SDI 2, ele menciona que não caberia mandado de segurança, até porque caberia o agravo de petição, né? Então seria pertinente o agravo de petição como uma decisão interlocutória na execução. E esse é um tema riquíssimo, né, Fabiano? É um tema que a gente não vai nem conseguir esgotar aqui, que é o tema justamente do recurso na execução. É um tema que a gente sabe que existem várias correntes com relação a isso, e dependeria de uma aula um pouco maior para a gente poder falar sobre isso aqui. A gente pode fazer depois outro encontro. Mas para tentar colocar alguns casos práticos importantes, então, que o TST julgou na fase de execução, cumprimento de sentença. Então, o primeiro caso é esse, a situação de indeferimento de convênios. E aí o TST definiu que, nesse caso, não vai caber mandado de segurança, então o advogado teria que ser diligente, se fosse o caso ali, e interpor o agravo de petição, dentro do prazo de 8 dias. Outra situação que o TST julgou, e a meu ver de forma contraditória, então talvez seja até um tema que o TST mais à frente a gente venha a ter uma posição nova para unificar isso, é a situação de decisão que determina a penhora de salário, né, de percentual do salário, dos vencimentos do executado. Então, é uma situação, por exemplo, em que o tribunal de origem, né, o TRT de origem, indeferiu a penhora de percentual do salário, né? Então, indeferiu, disse que não era cabível por entender ser empenhorável,
chegou ao TST, né, lá em um acordo da lado do ministro Evandro Valadão, e aí o TST falou, não, nesse caso cabe sim um mandado de segurança, porque esse ato lá do TRT, quando indefere essa penhora de percentual de salário, viola um direito líquido e certo, né, já que o Código de Processo Civil de 2015, lá o artigo 833, salvo engano ali, parágrafo 2º por ali, o CPC novo, ele admite a penhora, né, de percentual em caso de obrigação alimentícia, e o TST tem interpretado que obrigação alimentícia abrange também o crédito trabalhista. Também seria uma obrigação alimentar, no sentido mais amplo. E aí, portanto, o TST aceitou o mandado de segurança nesse caso, né, contra uma decisão que indeferiu penhora de percentual de salário, ele aceita o mandado de segurança, mas não aceita no caso de convênio, né, de indeferimento de convênio. Então, olha como parece aí uma situação contraditória, né? Porque se você pensar no final das contas, a situação é a mesma. Quer dizer, eu estou falando de uma medida na execução, uma medida executiva, né? Seja um convênio, seja a penhora de percentual de salário, né? Mas num caso se defere, no outro caso não se defere. Então, isso aí é até uma críticazinha que a gente pode fazer. Eu acho que o advogado pode batalhar isso no TST também, para mudar essa jurisprudência, né? O papel também do advogado é esse. É uma coisa que pode ser pensada, né? Então, aqui 2 casos já que a gente colocou na execução. Tem outro caso também de execução que eu vi, já vou te passar, Fabiano, só um último caso que eu lembrei agora, para não perder aqui o fio da meada, que é um caso de execução agora em favor do executado. A situação do seguro garantia judicial. A gente sabe que saiu até um ato no passado, acho que na pandemia, né, explicitando melhor esses critérios, e o TST definiu o entendimento de que a parte tem sim, o executado tem sim direito líquido e certo a garantir o juízo na execução com seguro garantia judicial. E aí tem alguns requisitos, né? Por exemplo, esse seguro garantia judicial ele tem que garantir não só o valor do débito principal, né? O valor do valor devido ao trabalhador, mas também todos os acessórios. Então, por exemplo, honorários periciais, honorários advocatícios, por exemplo, custas, tudo que tiver que ser pago vai ter que estar abrangido no seguro garantia. E você soma esse montante todo e acrescenta 30% ainda, né? Então, esse é o requisito que o TST definiu para o seguro garantia judicial. Então, se a parte atinge todos esses requisitos, a parte tem direito líquido e certo, sim, a garantir a execução dessa forma. Então, se o juiz, por exemplo, lá nos embargos de execução, ele indefere a garantia do juízo dessa forma, né, a parte ela pode impetrar o mandado de segurança. O mandado de segurança ele vai ser conhecido e provavelmente vai ser provido, né, desde que os requisitos estejam todos presentes. Eu reforço aqui, porque também tem alguns casos em que a parte tenta discutir essa questão, tenta colocar, olha, na verdade aqui eu quero fazer o depósito só do valor devido ao trabalhador. Eu não quero incluir custas, não quero incluir honorários, né? Nesse caso, o mandado de segurança não é provido, tá? E o TST, inclusive, tem precedentes que não admitem a regularização, porque ele fala, olha, aquilo que a gente falou no começo da live aqui, mandado de segurança pressupõe a prova pré-constituída. A prova documental ela tem que estar no começo do processo. Então, quando eu for impetrar o mandado de segurança, eu tenho que provar que eu fiz o seguro garantia judicial com todo o valor e com acréscimo de 30%. Eu não posso pretender regularizar isso depois. O tribunal vai me dar uma colher de chá, vai deixar regularizar isso depois. Não vai, tá? Então, são 3 casos aí em execução. Tem vários outros, né? Mas realmente fica difícil a gente exaurir esse tema, Fabiano. Na verdade, o que a gente tem percebido, Felipe, é que há um fenômeno atual de ampliação do uso do agravo de petição, né? E isso tem impactado fortemente o mandado de segurança na fase de cumprimento de sentença, né? Porque por muito tempo, e eu até considero, viu, Felipe, tenho falado isso para os amigos e até fiz um compromisso com os alunos lá do TST 2021, que eu vou tirar uns 3, 4 dias durante o recesso, que é um negócio que eu acho que a gente tem que parar só para isso, para fazer uma lista de hipóteses de cabimento de mandado de segurança e uma lista de hipóteses de cabimento de agravo de petição, né? Porque é um assunto, se a gente for listar aí uns 5 grandes problemas do advogado, do processo do trabalho como um todo, eu colocaria esse como um deles, né? Lá na execução, eu faço agravo de petição, eu faço mandado de segurança. Porque o que eu tenho... A jurisprudência do TST, eu acho que é muito curiosa, Felipe, a gente que mergulha dentro da jurisprudência, a gente vai percebendo
determinados movimentos, né? Então, o que vem acontecendo nos últimos anos, né, é que, diante da multiplicidade de debates técnicos na fase de execução de sentença, tudo virou motivo para o mandado de segurança. E tinha razão mesmo de caber o mandado de segurança se eu adoto a lógica de que o agravo de petição ele não se presta a impugnar decisões interlocutórias na lógica da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Só que o problema que a SDI 2, em especial, passou a perceber, e a SDI 2 hoje, Felipe, eu tenho percebido que é talvez o lugar onde mais se trabalha no âmbito do TST, em termos de volume e de complexidade de processos, porque, de um lado, a gente tem as questões de execução, que vão para o mandado de segurança, e, de outro lado, a percepção que, à medida em que o sistema recursal vai incrementando os filtros para impedir, para racionalizar as decisões judiciais, né, reduzindo a possibilidade de recurso, isso amplia o cabimento do mandado de segurança, que é tema também da SDI 2. Então, eu venho percebendo, o ano passado teve uma decisão de junho do ministro Douglas, em que ali foi, eu diria que o grito de liberdade dos ministros da SDI 2, né? Porque a partir dali fixou-se alguns parâmetros que têm sido observados, né? De dizer, olha, o agravo de petição ele vai ter que ser admitido em hipóteses da seguinte linha, tá? Cuja análise imediata, se não for feita, inviabilize depois um exame de juridicidade. Pega esse exemplo da investigação patrimonial. Se eu indefiro os convênios, né, e falar para a parte assim, olha, você vai ter que fazer um agravo de petição lá no final, depois que vier a sentença. Ora, para ter a sentença na execução, eu tive a garantia do juízo, né? A questão foi totalmente inviabilizada. Ou naqueles casos em que por um equívoco crasso, né, o tribunal, o juiz, determine, por exemplo, a suspensão do processo, porque isso vai, de certo modo, ou inviabilizar ou atrasar muito o andamento do processo. Ou naquelas situações em que há um prejuízo imediato, né, penhora lá o seu bem de família, né? Então, imagina que aquela penhora não foi suficiente para alcançar o valor integral da garantia do juízo, né? A parte ali, a família vai conviver com aquele pesadelo, né, de perder o imóvel que serve como residência da família até sei lá quando, né, quando for possível a garantia do juiz e a apresentação dos embargos e depois do agravo de petição. Então, eu percebo que hoje há uma dificuldade maior, e aí você bem disse, né, Felipe, é importante para o advogado, independente de tudo que a gente disse aqui, é importante para o advogado verificar qual é a jurisprudência local, né? Porque em muitos casos ele vai conseguir resolver a questão, seja pelo mandado de segurança, seja pelo agravo de petição, ainda que o tribunal atue de uma forma diferente do Tribunal Superior do Trabalho, né? Porque pelo menos você tem uma margem ali de solução imediata do problema do seu cliente, né? Pode ser uma solução, até mesmo, de repente, o advogado conseguiu uma liminar no mandado de segurança, conseguiu um agravo de petição, ele pode até pedir uma audiência de conciliação e tentar consolidar aquela situação sem precisar de recurso para o TST. Mas é um tema realmente palpitante que eu acredito que a gente vai ter que retomar o assunto numa live no futuro. Sem dúvida, é um tema muito rico, né? Eu particularmente, eu concordo 100% com você. Inclusive, lá no meu manual de processo do trabalho, eu venho defendendo isso desde a primeira edição. Eu defendo o cabimento amplo do agravo de petição. Então, para mim, o agravo de petição, um cenário que não existe hoje ainda, vou deixar claro isso, a jurisprudência não acata essa tese ainda, mas eu acho que a gente está caminhando para isso, que é a ideia de que o agravo de petição deve caber contra qualquer decisão interlocutória na execução. Tá? Então, aproximando o nosso sistema do processo do trabalho,
ao processo civil. No processo civil, o pessoal sabe, o artigo lá 1020 lá do CPC, parágrafo único, ele prevê que decisões na execução, no processo civil, decisões interlocutórias, todas elas comportam o agravo de instrumento lá para eles no processo civil. Mas a lógica é essa que você colocou. A lógica é uma lógica de que, na execução, não existe perspectiva de uma sentença final. Quando eu chegar na sentença na execução, eu já exauri a execução, já tive todos os atos de penhora, de expropriação, de pagamento, aí é que eu vou ter a sentença na execução. Então, é claro que o agravo de petição, né, o recurso na execução, melhor dizendo, ele tem que ser um recurso cabível em momentos anteriores, ou seja, contra decisões interlocutórias. Não faria nem sentido você ter um recurso contra a sentença de execução. Então, Sim. é por isso que eu tenho defendido isso, né? E essa é uma tendência não só da jurisprudência, até da lei. Se a gente pensasse, por exemplo, o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, o IDPJ. O IDPJ, a própria lei prevê que o sócio ele pode recorrer, que contra a decisão do IDPJ, cabe um recurso, um agravo de petição de imediato. E o IDPJ, a gente sabe, é um incidente, ele vai ser decidido por uma decisão interlocutória. Você não tem uma sentença no IDPJ, você tem uma decisão interlocutória. E, por força de lei, é uma decisão interlocutória contra a qual já cabe um agravo de petição. Então, certamente é uma tendência para o futuro. Eu vejo no futuro isso claramente, né? Só se tiver uma virada jurisprudencial muito grande. E com esses elementos que você colocou, até um elemento de organização do trabalho do TST também, e até para dar coerência ao sistema, né? Porque se a gente pensar, isso tem um impacto muito grande também em termos de temas que podem ser objeto daquele recurso. Porque aqui não é nosso objeto aqui da nossa live, da nossa aula. Mas a gente sabe que o agravo de petição na execução, quer dizer, o recurso de revista na execução, tem até aquela musiquinha que o pessoal canta, né? Recurso de revista na execução, só se violar a Constituição. Então é isso. Na execução, você tem uma limitação muito grande de temas. Só a matéria constitucional que pode chegar ao TST. Ao passo que o mandado de segurança, não. O mandado de segurança poderia levar a uma matéria infraconstitucional. Então, isso torna o sistema um pouco caótico, um pouco disfuncional. Então, eu acho que o TST está caminhando para isso, concordo contigo, e vai caminhar cada vez mais. Perfeito. Vamos finalizando a live, então, agradecendo todo mundo que participou aqui. Hoje teve um quórum bem significativo até o final. Quero deixar o convite, reiterar o convite para vocês fazerem a inscrição no nosso evento Jurisprudência Convincente. O link vai subir para a bio assim que terminar a live. E quero deixar o convite, hoje está cheio de atividades aqui, às 11 horas, tem minha live lá no Vitória na Execução, que é o nosso perfil paralelo, perfil específico de execução. Minha live lá vai ser sobre investigação patrimonial e vai ser, inclusive, a live de lançamento do curso VIP, né, que é o Vitória na Investigação Patrimonial, um curso comigo, o Elison Miesa e o Antônio Humberto, ensinando os advogados, né, algumas medidas que podem facilitar a solução da execução. E às 17 horas eu estarei aqui no perfil Trabalho Notável com a professora Ana Silvia Coelho, numa live sobre LGPD nas relações de trabalho, né, oficializando o ingresso da professora Ana Silvia no Trabalho Notável, né, as aulas dela já estão disponíveis lá para os alunos da comunidade notável, aulas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados aplicável às relações de trabalho. E às 19h30 hoje começa o evento do José Antônio Ribeiro, que é o evento Petições Trabalhistas de Impacto, né? Um evento hoje e amanhã, que ele vai falar dos principais erros das petições iniciais e das contestações. Tem o link lá na bio do Audiência 4.0 para quem quiser fazer a inscrição. Grande abraço, Felipe, valeu, foi massa e vamos junto. Show de bola. Abração, Fabiano, abração a todos aí, prazer estar com vocês e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu.